Olá! Em 2014, o Ministério da Educação aprovou o Plano Nacional de Educação, um programa de 20 metas que tem como objetivo melhorar os indicadores educacionais do país no tempo de uma década. Uma das metas do PNE é elevar para 10% do produto interno bruto as despesas públicas com educação até 2024. Diferentes estudos apontam que essa oferta de recursos seria insuficiente para garantir um ensino de qualidade nas escolas e universidades públicas do país. Por exemplo, o levantamento feito pela iDados, consultoria e centro de pesquisa especializado em inteligência analítica, mostra que a implementação das 20 metas do PNE exigiria uma injeção de recursos da ordem de 16,4% do PIB, logo no ano de sua aprovação, ou seja, lá em 2014. O debate de hoje vai então discutir a viabilidade do Plano Nacional de Educação em um momento de crise econômica. Contamos com a presença aqui no estúdio de Paulo Rocha e Oliveira, professor do IESE Business School em Barcelona e São Paulo e diretor-presidente do iDados. E também conosco aqui no estúdio está José Marcelino de Rezende Pinto, professor da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Fineduca e colaborador da campanha nacional pelo direito à educação. Obrigado aos dois pela presença. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, a gente assiste agora a um vídeo feito pela nossa equipe de produção que traz um rápido histórico sobre o financiamento da educação pública no Brasil. Vamos ver. Nós discutimos bastante aqui ao longo dos últimos 5 anos, desde a elaboração até a aprovação do PNE e os primeiros anos após a sua aprovação. Agora, nunca havia sido discutido ao longo da programação do PNE a crise, que é algo que se aprofundou ao longo do debate. Então, a primeira pergunta que eu já faço aqui aos nossos convidados é de que forma é possível a gente cumprir a meta 20 do PNE, que fala em financiamento em 10% do PIB para a educação, frente aos atuais dados que a gente tem acompanhado aí da situação econômica do nosso país. Quero começar então perguntando para o Paulo Rocha e Oliveira de que forma você vê a aplicação da meta 20 do PNE até 2024 e, de fato, termos todo esse recurso destinado à educação do país. Bom, eu acho que quando o PNE foi elaborado, a ideia de aplicar 10% do PIB para a educação parecia ser viável e, em princípio, ela é viável. Eu acho que na conjuntura financeira atual, realmente, isso fica muito difícil, né? Mas para colocar isso num contexto, quer dizer, os dados do Banco Mundial mostram que a maioria dos países aplica menos de 6% na educação. Os países que têm os níveis mais elevados, que são os da Escandinávia, por exemplo, estão entre 7% e 8%. Então, se o Brasil chegar a aplicar esses 10% do PIB em educação, ele estaria num patamar único no mundo inteiro. Agora, o que eu quero colocar em questão aqui é que a minha preocupação não é a meta 20. Quer dizer, o estudo que o iDados apresentou para a Confederação Nacional dos Municípios na semana passada acende um alerta aí sobre as metas 1 a 19. Ou seja, a minha pergunta não é se podemos aplicar 10% do PIB, a minha pergunta é se podemos aplicar 16% do PIB. E eu acho que a resposta nesse caso é muito mais clara. Que é? Não. Não. Por quê? Qualquer coisa que custar 16% do PIB em qualquer país do mundo é inviável. Nós não entramos no mérito das metas do Plano Nacional de Educação. Eu não digo que o plano é inviável porque as metas são ruins, indesejáveis, porque a população não precisa disso. Nada disso, nós não entramos no mérito disso. Nós fizemos a conta é cara e eu não vejo forma de pagar.
Bom, a conta é cara, mas a gente sabe da dificuldade de pensarmos, né, no país a médio e longo prazo se não tivermos uma geração aí com uma boa qualidade de educação. É um problema que a gente acompanha há gerações, na verdade. Como é que você vê isso, professor José Marcelino? É possível a gente chegar a 2024 em cumprir essa meta de financiamento da educação prevista pelo PNE? Acho que a questão central é o seguinte: nós precisamos, né? Quer dizer, por que nós precisamos gastar 10% e não 16%? Né? Depois vamos discutir, mas o estudo e dados, que em tese quer mostrar que a gente precisa fazer um esforço na educação, ele joga um cenário para provar que, na verdade, é impossível. Quer dizer, faltou aí no estudo e dados, porque a gente que está entrando agora no ramo da educação, eles não são desse campo, comparar outros estudos, né? Nós estamos fazendo 20 anos dos primeiros estudos que mostram essa importância. E por que 10? Né? Por que não 6, como os países desenvolvidos fazem hoje? Primeiro, porque o nosso PIB é pequeno, e segundo, porque o Brasil, durante anos, subinvestiu em educação. Né? No período da ditadura militar, o Brasil gastava 3%. No período Fernando Henrique, seria uma possibilidade, nós aprovamos um primeiro plano, com a fixação de 7% do PIB, né, um número só que foi vetado pelo então presidente. Então, obviamente, a conta que nós temos que pagar hoje é essa conta de décadas de subinvestimento. Né? O Brasil tem condições? Um país que arrecada 35% do PIB de carga tributária, quer dizer, por que a gente cobra tributos da população? Né? Destinar 1/3, 1/4 desse recurso, né, para tirar esse atraso secular, quando o próprio Banco Mundial, de quem somos críticos, admite que a educação tem um impacto virtuoso na economia, na coesão social. Então não é uma questão se dá ou não dá. Primeiro dá. 10% do PIB cabe num país que arrecada 35% do PIB. A questão, então, e começar também, porque senão o debate fica assim, ou é 5 de hoje ou é 10. Eu defendo o seguinte, tá bom, vamos garantir já o 6, o 7, né? Porque senão a gente fica num debate absolutamente improdutivo, né? Quer dizer, o governo Dilma já poderia ter começado a ampliar o gasto, né? Nós já temos a meta do custo-qualidade, que seria uma revolução e que não implica em 7% do PIB, ela implicaria no início de ampliar em 0,8%. Quer dizer, se a gente já tivesse com esse mais 0,8%, nós já teríamos com uma outra cara passando essa crise, porque a educação ela tem um efeito de permeabilidade, né? Ela leva o recurso de uma forma para todo o sistema. Então ela tem um efeito virtuoso, né? A própria crise econômica poderia ser minimizada por uma ampliação do investimento em educação. Agora, quando houve a discussão sobre a aplicação ou não dessa porcentagem do nosso PIB em educação, também não havia discussão do que foi aprovado no fim do ano passado, que foi a PEC do teto dos gastos, que acaba interferindo aí no orçamento de municípios, estados e da federação também. Como é que você vê essa aplicação frente à atual agora a PEC dos gastos, que também faz aí todos os governos terem que se readequar aos seus novos gastos? Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar o meu desejo de discutir ideias e não credenciais. Nós estamos aqui para discutir vários estudos que apresentam visões alternativas da educação e eu acho que ao invés de discutir as credenciais de quem fez o estudo, nós deveríamos discutir o conteúdo dos estudos. As minhas credenciais estão no site do iDados, o estudo foi elaborado por profissionais altamente qualificados e eu acho que ele merece ser discutido nos termos dele e não em conta dos diplomas e da experiência que temos ou deixamos de ter. Dito isso, a pergunta do PEC. É claro que a PEC afeta a educação. A PEC afeta a educação e afeta tudo. A PEC não afeta o Fundeb, mas a PEC afeta o mínimo constitucional. Quer dizer, então, com certeza, ela vai impor restrições fortes no orçamento da educação. A grande preocupação aqui do PNE nesse contexto é que nós temos uma lei que não cabe dentro do orçamento previsto para ela e, por conta disso, nós nos encontramos numa situação na qual os estados e municípios são os que estão determinando se implementam ou não as metas, quais metas, e nós estamos vendo uma atuação cada vez mais contundente e frequente do Ministério Público aqui. Não é esse o plano que o Brasil merece. Quer dizer, o Brasil precisa de uma política educacional consistente, com critérios claros e que caiba dentro das possibilidades orçamentárias do país de hoje. Senhor José Marcelino, de que forma você acredita que os municípios podem se readequar e garantir a aplicação dos 10%, mesmo a partir dessa nova realidade imposta pela PEC? Na verdade, nós temos duas PECs atuando no Brasil, né? Isso é que é o mais grave. Quer dizer, nós temos a emenda constitucional 95, que é essa que congela os gastos da União, né?
e em tese ela só afeta a União. A União no Brasil, esse é um dos problemas, ela é quem mais arrecada, né? Ela fica com mais da metade do bolo e entra só com 1/5 do financiamento da educação. Então, quer dizer, todo o desenho do PNE foi pensado, né? E é importante dizer que ele foi aprovado por unanimidade por essa Câmara, né? E pelo Senado. Quer dizer, o desenho do PNE era exatamente ampliar o esforço da União. E qual é a segunda PEC? A segunda PEC é a recessão econômica que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, nós estamos num cenário que é um cenário o pior possível, realmente, né? E o que é curioso nessa PEC é que nos países onde se adotou alguma política de congelamento, você fez uma discussão da política de juros, né? No Brasil não se discute, quer dizer, o Brasil gasta 5% com educação, 5,5%, e vai gastar uns 7% com pagamento de juros. Então, quer dizer, por isso cabe, né? 7 mais 5 dá 12. Quer dizer, será que aqueles detentores do capital que vivem do rentismo, né? Vivem os juristas, como eu digo, né? Aqueles que vivem de juros. Quer dizer, será que eles não poderiam também fazer um esforço, né? Abrir mão, né, de 7% do PIB que a sociedade está pagando para exatamente tirar o país do atraso? Quer dizer, né? É esse 1% da população, na verdade, que aí vai ter que gastar mais com segurança privada, né? Que coloca o seu filho numa escola privada, que custo, para você ter uma ideia, Cristiano, que se gasta a mensalidade de uma escola privada de classe média alta hoje no Brasil é o que se gasta em um ano com o aluno da rede pública. Quer dizer, isso é uma vergonha, é isso que não cabe num país civilizado. Bom, trazendo outros elementos para você de casa, entre 2005 e 2012, o Brasil teve o maior crescimento proporcional em investimento na educação pública entre mais de 30 países, mas perdeu em outros indicadores e no gasto médio por aluno, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar do investimento público total ser alto em relação aos outros países, o gasto brasileiro anual por aluno da educação básica ainda é baixo. Gastamos aqui cerca de $3 mil anuais por aluno da educação básica, enquanto, em média, os países da OCDE investem o triplo, aí cerca de $9 mil por aluno nos ensinos fundamental e médio. Uma das estratégias do PNE é implementar o custo aluno-qualidade, que servirá de parâmetro para os investimentos públicos na educação. Junto com a injeção de recursos, deve vir uma gestão focada em resultados. Bom, foi isso que aconteceu lá no município cearense de Sobral, onde um plano de gestão focado na erradicação do analfabetismo fez com que seu modelo educacional inspirasse políticas públicas implementadas Brasil afora. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, lá de Sobral, já superou a meta federal prevista para 2021, que é de 6,1 pontos. Então agora a gente conversa com o Herbert Lima, ele é secretário municipal de Educação de Sobral, no Ceará. Bem-vindo, Herbert, ao debate. Já começo perguntando para você, de onde vêm os recursos aplicados na educação aí no município de Sobral? Olá a todos. Queria inicialmente agradecer a oportunidade de participar desse debate no Futura. Bom, 27% do orçamento municipal de Sobral é destinado à educação pública do município. Hoje nós temos uma receita da ordem de 596 milhões, dos quais 159 milhões são dedicados exclusivamente à educação, né? Nós temos desses 159, 107 milhões que são recursos do Fundeb e 51 milhões que são recursos próprios, tesouro do município. E aí o investimento, ele é muito claro, até porque a prioridade é a valorização do magistério e a qualificação dos professores. Então nós temos hoje 73% desse recurso voltado para pagamento de salário, bônus e também alguns itens de valorização e incentivo. 13% é folha na área administrativa, toda a equipe técnica que dá apoio às escolas municipais, e os outros 13% é destinado à manutenção, atividades de compra de equipamentos e etc. E aí o modelo educacional de Sobral, ele está fundamentado em 3 pilares básicos, né? O primeiro pilar é o fortalecimento da gestão escolar. Então, o ingresso dos nossos diretores na rede pública municipal se dá por meio de um processo meritocrático. Então, eles realizam um processo seletivo com uma prova,
com uma entrevista, com análise de título, com dinâmicas, com equipes de psicólogos e profissionais da área de gestão. E, por fim, eles se qualificam para a composição de um banco e, a partir das necessidades do sistema, da rede municipal, eles são convidados a assumirem a direção de escolas públicas. O segundo item, que é o segundo dos 3 pilares, é o pilar do fortalecimento da ação pedagógica. Então, é muito importante o aproveitamento do tempo pedagógico, desde a entrada dos alunos, até o que está muito bem planejado, ao trabalho que vai ser feito em sala. Muitas vezes, e nós detectamos isso no nosso sistema, que o professor ele acaba comprometendo um pouco do tempo no início da aula, no final, e nós otimizamos esse tempo e buscamos uma eficiência máxima. E o terceiro e último pilar, que é o inicial, que eu tratei em relação aos investimentos, é a valorização do magistério. Então, nós temos prêmios de reconhecimento, prêmios de qualificação de desempenho, de qualificação docente, e o nosso foco todo, grande parte desse recurso, é destinado para o pagamento e a gratificação de professores. Essa é uma política que não nasce da noite para o dia, essa é uma política que no município de Sobral já completa 20 anos, esse ano completou 20 anos, né, com a criação do maior programa de alfabetização que o Brasil já vivenciou, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que começou no município de Sobral, e depois se estendeu para todo o estado do Ceará e que inspirou o governo federal com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Hoje nós temos também, no nosso sistema público municipal, escolas de tempo integral, são 2 escolas e nós pretendemos expandir para 12 ao longo dessa gestão, dos próximos 4 anos. Temos um total de 13 centros de educação infantil, né? Então Sobral conseguiu universalizar todo o atendimento para a educação infantil. Nós ampliamos em 50% o atendimento de 0 a 3 anos, ao contrário do Brasil, que só conseguiu um patamar de 25%. Bom, são resultados de fato admiráveis, né? E como o Herbert ressaltou, é uma estratégia que vem sendo já desenvolvida há mais de uma década, 2 décadas na verdade. Isso mostra a importância de a gente pensar em planejamento e não só em imediatismo quando a gente fala em educação, né? E também essas estratégias principais que o Herbert destaca estão todas atreladas ao que já falamos aqui do Plano Nacional de Educação, inclusive a valorização do professor, que a gente sabe que é tão importante e fundamental para o bom resultado da educação pública. Bom, Herbert Lima, secretário municipal de Educação, muito obrigado por ter conversado conosco aqui no debate, no Futura, e ter trazido aí esses dados tão importantes para a gente ter mesmo Sobral como uma inspiração, assim como você já mencionou, já foi para tantos programas aplicados, não só aí no estado, como no Brasil afora. A gente pode ver esse modelo aí mesmo como uma luz aí para a gente tentar replicar em outras cidades que passam por problemas diversos aí, não só em orçamento, como em resultados na educação. Obrigado, Herbert Lima. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição do canal Futura para em outros momentos. Muitíssimo obrigado. Um abraço e até a próxima. Até logo, um abraço. Bom, para você de casa que quer ter outras informações sobre os resultados, a gente vai ver alguns dados do município de Sobral na plataforma QEDU. Essa plataforma oferece inúmeros dados sobre educação, onde é possível acompanhar e comparar os resultados da sua escola com as de outros municípios do país. Vale a pena conferir e checar mais de perto como anda a educação da sua cidade, do seu bairro. Você pode acessar aí o site que está na tela para você, que é o QEDU.org.br. Eles têm tabulações de dados aí de todos os municípios e das escolas mesmo. Você quer saber como vai a escola do seu filho ou pensando em mudar o seu filho de escola, tem todos os resultados para acompanhar aí de perto. E é assim, buscando informação, que a gente pode ter aí um ponto de partida mais embasado para a gente discutir esse assunto tão importante que é a educação pública do nosso país. Agora, a gente voltando aqui para o estúdio, eu quero trazer um ponto, né? O Herbert mostra como esse planejamento aí de longo prazo deu certo por lá, mas a gente pensando na situação atual em que tantos municípios estão quebrados, né? Estados também, como aqui o Rio de Janeiro, onde estamos gravando esse programa, decretando essa situação caótica frente ao orçamento, como os municípios que estão sem um orçamento disponível podem tentar aí cumprir a meta. A gente sabe do valor da educação e da importância, mas quando falta o recurso é preciso ser feita uma escolha de prioridades. A gente pode repensar em como os municípios quebrados, o professor Marcelino, podem
repensar sua estratégia para tentar cumprir o PNE? Acho que sim. Quer dizer, eu acho que sempre tem que ter claro que a educação é uma obrigação tripartite. Né? Quer dizer, o que a experiência recente mostrou no Brasil, principalmente com o Fundef, foi uma sobrecarga aos municípios. Né? Hoje os municípios ficam mais ou menos com 18% de tudo que se arrecada no Brasil, já considerando as transferências. Né? E Sobral tem uma situação particular que eles mostram que com a receita própria, eles conseguem aumentar cerca de 50% em relação ao que eles têm do Fundeb. Os outros municípios não têm essa folga. Né? Então aí mostra a importância do custo aluno qualidade, o CAQI. Né? Porque o que era a ideia do CAQI? O CAQI jogaria o Brasil num patamar mais ou menos, ou seja, aquele município que não tem essa disponibilidade que Sobral tem, ele poderia melhorar a sua situação com um custo que não é muito alto, como eu já disse. Quer dizer, o CAQI seria algo como mais 0,8% do PIB. Então, nós não estamos falando em 16, que é o número irreal. Nós estamos falando, no primeiro passo, 0,8%. Né? O PNE sinaliza, num primeiro movimento, 7%. Ele tem metas progressivas, né? Não é simplesmente você chegar aos 10% isso, de uma do dia para a noite. Agora, existe no Brasil, né? Porque também se criou um tabu no Brasil, primeiro que não se pode discutir a taxa de juros. Quer dizer, cada vez que a Selic sobe 1%, é 0,3% do PIB. Quer dizer, então, assim, com 3% de Selic, eu já viabilizo o custo aluno qualidade inicial. E a outra coisa é que Nesse momento a gente está numa sinalização de que vai cair, né? Quem isso, sabe, vamos ver. Meses, né? Então, isso poderia ser algo que tivesse num pacote, já que eu vou mexer na Constituição. Quer dizer, cada queda na Selic, vamos destinar para a educação. Percebe? Aí a gente consegue, de fato, fazer uma política para o país. Agora, há a possibilidade de se cobrar tributos, né? Porque no Brasil também é como se fosse um tabu. Né? Quer dizer, o nosso imposto de renda, por exemplo, se eu seguir o padrão americano, eu já aumentaria muito a nossa arrecadação. Né? Nossa alíquota mais alta é 27,5%, é muito baixa. Né? E quem está nos segmentos mais altos, ele praticamente pega uma alíquota fixa. O imposto de herança no Brasil, a alíquota máxima é 8%, que ninguém pratica. Né? No Brasil nem pode chamar imposto de herança, chama imposto transmissão causa mortes, olha o nome. Né? Quer dizer, se você vai no Reino Unido, você tem quase que o confisco nos segmentos mais ricos, você tem uma alíquota que chega a 60%, 70%. O nosso ITR, que é o imposto de quem tem propriedade rural no Brasil, ele arrecada menos que R$1 bilhão, quer dizer, um Brasil continental onde o latifúndio não paga imposto. Então, só para dizer, e é um imposto que o dinheiro vai para o município. O próprio IPTU mesmo, por exemplo, no Brasil se arrecada mais de IPVA do que de IPTU, o que é um absurdo, porque casa, em tese, todo mundo tem. Ou seja, há possibilidade também, eu acho que o exemplo de Sobral mostra, e mostra também o que você ressaltou do longo prazo. Quer dizer, nós estamos vivendo aí uma medida provisória para mudar o ensino médio. Quer dizer, você não mexe com a educação com medida provisória. Né? Educação é processo, é planejamento. Bom, Paulo, a gente sabe que o estudo que mencionamos aqui na abertura do programa, feito pelo IDADOS, foi encomendado pela Confederação dos Municípios, que já mostram essa preocupação em relação ao orçamento. De que forma, então, o estudo mostra a dificuldade dessas cidades em se organizarem e cumprirem as metas? A dificuldade é enorme porque não cabe no orçamento. Né? Quer dizer, eu acho que a sua pergunta anterior, a questão de priorizar metas, quer dizer, é uma pergunta que, do meu ponto de vista, é absurda, porque o PNE é lei. E lei é para ser cumprida integralmente. Quer dizer, quando eu saio de carro, eu não estou pensando, se eu for descumprido uma lei do trânsito hoje, qual que vai ser? Eu vou dirigir sem cinto, eu vou avançar o sinal vermelho. Quer dizer, a ideia de escolher umas metas do PNE ao detrimento de outras é, para mim, quer dizer, um entendimento falho do que é a lei. Ou seja, lei é para ser cumprida. Lei é para ser cumprida na íntegra. Agora, se chegarmos à conclusão que é inviável cumprir a lei na íntegra, eu acho que existem instrumentos legais, quer dizer, não cabe ao IDADOS e a mim propor quais que seriam as medidas a serem tomadas, mas a preocupação da Confederação Nacional dos Municípios, pelo que eu entendo, é que os municípios que aplicarem as metas, que tentarem cumprir as metas na sua íntegra, que forem forçados pelo Ministério Público a cumprir as metas, eles vão quebrar muito mais rápido do que outros. Bom, e tem a questão importante de a gente mencionar, que é a própria lei de responsabilidade fiscal. O prefeito ou o gestor pode até cumprir todas as metas, mas se extrapolar o orçamento, vai ter uma outra lei que ele vai estar descumprindo. Claro, quer dizer, e aqui eu acho importante a gente fazer a distinção entre a metodologia do IDADOS e a do CAQI, porque a metodologia do CAQI
CAQI é baseado no índice... O CAQI que é o custo aluno-qualidade. Esse valor mínimo para você conseguir uma boa qualidade inicial, para você conseguir ter um bom resultado da educação, investimento e retorno disso. Essa é a proposta do CAQI, né? E é um índice, quer dizer, é um indicador que é aspiracional. Quer dizer, a realidade dos municípios brasileiros é que o CAQI não é aplicado. Quer dizer, ele supõe uma lógica, até do ponto de vista de operações, que é linda. Quer dizer, se a escola tem tamanho 1x, o recurso é 1, se tem tamanho 2x, o recurso é 2. Quer dizer, é uma lógica racional de eficiência de gastos que não é o que nós observamos no Brasil. Quer dizer, nós fizemos uma análise que nós publicamos no site do iDados que mostra que a maioria esmagadora dos entes federados, municípios em torno de 70%, estados da ordem de 60%, já gastam mais do que o valor do CAQI em custo por aluno hoje em dia. Então, quer dizer, claramente não é um valor que é suficiente para atingir a qualidade, porque nós não temos a qualidade que desejamos e, ao mesmo tempo, não é um valor que reflete a realidade das finanças do município hoje. Então, essa quantidade, o que é 0,18%, 1% do PIB para atingir o CAQI, não é a realidade na qual os municípios têm que implementar o Plano Nacional de Educação. Eles têm que implementar o plano dentro de uma estrutura operacional cheia de ineficiências, com um custo muito mais alto do que deveria ser, e nesse contexto é 16% do PIB. Se conseguirmos racionalizar para chegar no CAQI, o custo pode ser outro. Professor, você estava discordando aqui. Aí não tem jeito, é um equívoco conceitual, né? Quer dizer, eu acho que faltou a equipe do iDados realmente participar de tudo que foi a discussão do financiamento no Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados, né? O CAQI, ele dialoga com o Fundeb. Então, quer dizer, há um consenso, há um DIME, por exemplo, né? Que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, o Herbert deve participar da Undime, ela é a maior defensora do CAQI como primeiro passo. Quer dizer, o CAQI é transformar o Ceará, por exemplo, no que é o gasto aluno de São Paulo. Quer dizer, isso significa uma revolução, né? Isso é o primeiro passo do Plano Nacional de Educação. Você estabelecer algo que está na Constituição, que é o quê? Garantir um patamar equânime, garantir que toda escola tenha recursos básicos. Quer dizer, isso é consensual. A outra discussão é que o estudo iDados, ao pensar o plano até 2024, ele pinta um cenário de custos aluno muito elevados. Com o quê? Com o objetivo exatamente de chegar no número inviável. Quer dizer, o que nós temos são vários estudos que mostram que 10% do PIB faz uma revolução na qualidade e que 10% do PIB cabe no orçamento da educação do Brasil. Afinal de contas, se cobra imposto para quê? Olha, eu rejeito a sua leitura de qual é a minha motivação. Quer dizer, eu não sou militante nem a favor nem contra do PNE. Quer dizer, a minha causa e a causa do iDados é trazer dados, evidências e estudos para ajudar a esclarecer a questão. Agora, o que você chama de um equívoco conceitual não é um equívoco conceitual. É, na verdade, uma pergunta diferente que nós estamos tentando responder. A pergunta do iDados não é qual é o custo mínimo para assegurar um determinado padrão de qualidade. A pergunta do iDados é quanto custa implementar o PNE com as estruturas de hoje. Essa pergunta requer uma metodologia diferente. Essa pergunta requer um entendimento da realidade. Você não leu os estudos que analisam os 10% do PIB. Nós temos dezenas de estudos. É que não tem ninguém da educação lá. Vocês não pesquisaram, vocês não fizeram revisão bibliográfica. O estudo que vocês usam para 10% do PIB, que de fato é 10,4 e alguma coisa, publicado em 2011, com base no PIB de 2009, foi profundamente estudado pela equipe do iDados. É que não aparece na bibliografia, né? Vocês só citam o estudo do CAQI. O CAQI não é o impacto dos 10% do PIB. Certo? Então, vou precisar interromper o debate, vai fazer um rápido intervalo, a gente volta a esse assunto. Como você pode ver em casa, a gente tem que discutir a fundo, há diversos pontos de vista que envolvem financiamento da educação, é uma prioridade no nosso país, mas agora a gente faz um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. Bom, em dezembro de 2016 foi publicada uma portaria interministerial que reajustou o valor anual por aluno do Fundeb em quase 5%. Com isso, o investimento médio per capita por estudante do ensino fundamental urbano no país em 2017 será de R$ 2.875. Pouco depois, o Ministério da Educação anunciou que o piso nacional para profissionais do magistério em 2017 também será reajustado em 7,64% para cerca de
R$ 2.300. O piso salarial para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber pela carga horária de 40 horas semanais. Parecem só boas notícias, né? Acontece que muitas redes municipais e estaduais não cumprem com o piso do magistério, assim como escolas privadas, dificultando ainda mais que a meta 17 do PNE, que trata da valorização do professor, seja alcançada. É diante desse cenário que o debate de hoje fala do financiamento da educação em tempos de crise. Contamos aqui no estúdio com a presença de Paulo Rocha e Oliveira, professor do IESE Business School em Barcelona, em São Paulo, e diretor-presidente do IDADOS. E também conosco aqui está José Marcelino de Rezende Pinto, professor da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Fineduca e colaborador da campanha nacional pelo direito à educação. Bom, falei aqui sobre medidas aprovadas que parecem positivas e a realidade. Então, a nossa equipe de mídias digitais tentou concentrar um pouco isso numa imagem, publicou aí no Facebook do Canal Futura, mostrando as expectativas com relação à educação do país e a realidade que estamos vivendo, né? De um lado, você pode ver na imagem salas de aula com recursos digitais, professores satisfeitos e uma estrutura adequada, e do outro, que já está nos jornais, professores em greve por conta de salários atrasados, CPI da merenda, alunos ocupando escolas. Você pode também ir lá ver de perto esse post, deixar o seu comentário e participar do nosso debate pelas redes sociais. Bom, queria ouvir do professor Marcelino. A gente já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre a questão do PNE, a aplicabilidade e a possibilidade das metas serem efetivadas ou não. Lembrando, como o senhor mesmo já mencionou anteriormente, que no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso também outras metas de um outro plano foram estipuladas e não foram cumpridas. Você acredita que a gente corre o risco de novamente chegarmos a 2024 com o prazo final do atual PNE e não termos as metas todas cumpridas? Eu acho que não podemos correr esse risco. Quer dizer, né, o Brasil está no momento que é crítico. Quer dizer, nós estamos num chamado bônus populacional. Né? Quer dizer, nós estamos naquele momento que temos muitos jovens. Esses jovens que vão garantir o futuro do país. Né? Os países desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Japão. O Japão chegou a gastar 10% do PIB. Né? Os países em desenvolvimento e ricos, eles aproveitaram esse momento exatamente para investir pesadamente nessa juventude, né? Para de fato você ter um profissional no futuro em condições de viabilizar o futuro do país. Então, acho que é uma questão que realmente, quer dizer, nós vimos aí, vou citar o dado do piso, né? Quer dizer, R$ 2.300 por mês, né? Para 40 horas semanais, e muitos estados não cumprem, né? Porque aí também é garantido um tempo para o planejamento. O próprio estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, ele não cumpre essa questão de forma plena. Então, quer dizer, e por outro lado, né, o depoimento do secretário de Sobral, que repercute o que a experiência, por exemplo, Coreia, né, e Finlândia, que sempre são as queridinhas, né? Sim, são sempre os modelos ideais da educação. A gente mostrava ali o ideal, né, a expectativa e a realidade. Sempre se fala, né, em então, Coreia e Finlândia. O que é o diferencial? Primeiro, todo mundo vai para a escola pública, né? E segundo, é o professor, né? Quer dizer, lá, digamos o seguinte, quem tira as melhores notas no Enem deles quer ser professor. Né? No Brasil, infelizmente, é o inverso. Então, aí depois nós vamos ter que dar formação continuada para esse professor. Então, quer dizer, esse é o Brasil, eu acho que não tem essa alternativa. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, o Brasil tinha uma inflação, né, que era praticamente algo assim que parecia que ia inviabilizar o país. Houve um esforço gigantesco, um custo financeiro que não se fala, mas que foi muito alto, e o Brasil encarou esse desafio. Né? Eu entendo o desafio educacional, um plano nacional de educação, como um desafio equivalente a acabar com uma inflação, como se conseguiu acabar com o Brasil. Agora, para isso, tem que ter mobilização. Os jovens estão dizendo isso, né? Nós temos pelo país vários jovens se manifestando. Então, eu sou otimista, quer dizer, nós estamos vivendo um cenário extremamente ruim. Mas eu sou otimista, por quê? Porque não há alternativa e porque os principais prejudicados, que são os jovens, eles estão dizendo que eles querem mudar a educação desse país e acho que vão conseguir. Frente à atual situação dos cofres dos municípios e a situação que a gente já vê aí de muitos prefeitos que assumiram nesse ano já
declarando que estão com os cofres vazios. Quais as reais possibilidades de começar a fazer essa aplicação do PNE a partir de 2017? Olha, eu acho que o fato que 5 metas do PNE já tinham que ter sido cumpridas até 2016 não terem sido cumpridas e o fato de vários municípios que já não estão dando conta de pagar nem o piso salarial é um reflexo que o PNE pode ser inviável. Agora, cabe perguntar por que essas metas não foram cumpridas, por que os prefeitos estão fazendo isso? É má fé? É má vontade? É falta de recursos? Quer dizer, a primeira hipótese que nós quisemos explorar aqui é a questão da falta de recursos. Quer dizer, se não existem os recursos necessários para poder implementar o PNE, como que nós podemos esperar o cumprimento das metas do PNE? Quer dizer, talvez a educação brasileira se beneficie mais de uma revisão séria do que pode ser feito, dadas as possibilidades atuais, do que uma tentativa de tentar implementar uma série de metas que, como muitos indicadores já mostram, provavelmente não serão cumpridas. Bom, a gente já sabe que vários países têm um modelo de financiamento da educação que inclui a participação do setor privado na complementação do percentual necessário para a garantia da educação de qualidade. Aqui mesmo no Brasil existem estados e municípios criando parcerias público-privadas na educação, a maioria delas para atividades meio, como é o caso dos serviços de limpeza e de segurança. Até que ponto essas estratégias podem ser uma saída diante da atual crise que o poder público enfrenta? Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente chama agora o Guaraci Bastos, que é advogado e mestre pela Universidade Cândido Mendes. Guaraci, bem-vindo ao debate. Já começo perguntando para você o que a nossa Constituição prevê em relação à criação de parcerias público-privadas na educação. Então, como está bem frisado, a Lei 11.079, né, já regula a PPP. E, pegando o gancho do ilustre que me antecedia, ele falou muito bem dos municípios aí, da falta de dinheiro e tal. E nesse segmento eu entendo que caberia ao município aplicar hoje a Lei 11.079 numa linguagem macro e também nas suas próprias legislações com relação ao financiamento na parceria público-privada da educação. Hoje, a Constituição, no nosso artigo 205, melhor dizendo, nos determina a condição da existência da educação e no parágrafo 6º do artigo 206, a qualidade na educação. Então, entendo que a Constituição já prevê aí a qualidade na educação e que pode aí ser implementada junto com a Lei 11.079 de 2004. E contratar professores, por exemplo, usando PPPs, pode ser uma solução? Isso é uma possibilidade? Olha, eu entendo que a atividade meio cabe à parceria público-privada, mas a atividade fim seria com relação ao ente público. Então, na parceria público-privada, caberia ao parceiro privado montar toda a estrutura, bem como fazer a gestão sem a contratação do produto final, que seria o professor, né? Ele seria o gestor do empreendimento somado à prestação de serviço, de exploração daquele serviço, mas quem daria o serviço final, o produto final seria o professor. Então, a meu ver, não caberia, pelo princípio da supremacia, que se fosse a parceria público-privada, ou melhor, o privado, contratando os professores, e sim o ente público. Guaraci, eu volto a chamar você em instantes, quero ouvir aqui no estúdio o senhor Marcelino, como é que você vê essa possibilidade de parcerias público-privadas na educação pública brasileira? Eu acho que são duas coisas, quer dizer, uma coisa é a contratação, né, de serviços, como merenda, e nós temos uma experiência ruim, né, quer dizer, nós temos problemas, várias denúncias, né, no Brasil todo de fraudes. CPIs da merenda, que todo mundo já ouviu falar por aí. Quer dizer, eu não tenho nada contra o ensino privado, mas eu prefiro aquilo que está na Constituição, que estabelece o autofinanciamento, né? A outra coisa, realmente, são aí parcerias que já foram feitas na saúde, na capital de São Paulo, e que na educação, o que nós temos mais próximo disso são os conveniamentos. Quer dizer, o que a experiência mostra? Primeiro, o setor privado ele entra para receber recurso. Tem uma outra coisa importante na Constituição também que a gente não pode esquecer. O 213,
ele não permite destinação de recurso público para instituição privada lucrativa. Então, quer dizer, o que nós tínhamos e temos no Brasil é uma tradição, o Rio, inclusive, tem, né, que é uma tradição de entidades que atuam na educação infantil, só que o que a experiência mostra é que, principalmente a educação infantil, é um custo mais elevado, né? Então, o poder público, muitas vezes, ele opta por esse caminho, não porque ele está preocupado com a qualidade, é porque ele quer reduzir custo, né? Por quê? Porque aí baixa a qualidade, né? E não é culpa dessas instituições, são pessoas bem intencionadas, só que claramente é um subfinanciamento. O exemplo mais radical de parceria público-privada, no meu entendimento, foi a experiência chilena, que era o sistema chamado sistema de vouchers, né? Que era uma espécie de vale educação. A experiência foi uma tragédia. Por quê? Porque o setor privado, ele quer pegar aquele aluno que é mais fácil de ensinar, que é o aluno menos pobre. Então, o que a experiência chilena mostrou foi uma segmentação tremenda e sobrou para o sistema público exatamente aqueles alunos das famílias mais pobres que mais precisariam de uma boa educação. Então, eu respeito, obviamente, a posição do colega, venho do direito também, mas entendo que no Brasil, até o momento, quer dizer, talvez o que nós precisemos... e tem uma última questão na questão dos conveniamentos. Muita influência político-partidária. Então, esse é o exemplo da minha cidade. Você tem creches filantrópicas que são controladas por vereadores. Então, quer dizer, você cria isso no Rio também, eu acho que é um problema sério. Quer dizer, você cria quase que um mercado político-partidário, né, onde as pessoas investem em instituições, entre aspas, não lucrativas, mas, na verdade, para ter um ganho político-partidário, comprometendo aí a isenção que é fundamental na educação. Paulo, além das PPPs, quais outras soluções podem ser apontadas como caminhos possíveis para auxiliar os municípios a melhorarem a administração do seu orçamento? Desculpa. Além das parcerias público-privadas, outras saídas também podem ser pensadas para ajudar nessa administração do recurso para a educação? Sim, quer dizer, eu posso dar um exemplo da nossa experiência do IDADOS. Nós já estudamos a questão do transporte escolar e da logística do atendimento escolar em dezenas de municípios brasileiros nas várias regiões. Quer dizer, se você fizer uma análise cuidadosa do roteamento dos ônibus, da localização das escolas, do dimensionamento das escolas, nós já mostramos que os ganhos em eficiências ao otimizar esses processos pode ser da ordem de até 30% dos gastos operacionais dos municípios. Então, acho que é oportuno fazer esse tipo de análise também para ter certeza que nós estamos gastando no que de fato devemos gastar, que é o que está relacionado com os resultados dos alunos. Guaraci, você pode trazer alguns outros exemplos de parcerias público-privadas que foram bem-sucedidas na área da educação? Sim, eu queria complementar a resposta anterior, dizendo que realmente o sistema de voucher no Chile, ele teve alguns contratempos, né? Mas na América do Norte, né, também se usou o voucher de forma satisfativa. Bem como nós temos o sistema de voucher na América do Norte e no Chile, que foi esse fato comentado anteriormente, como temos o charter também, que toda a América do Norte vem usando o charter também como uma forma de patrocínio da educação. Dando certo, e eu não posso aqui citar, né, que a parceria público-privada, nesse momento, como bem colocado, as fraudes que existem, dentre outras coisas, é merecedora e carecedora de uma agência reguladora. Nós teríamos aqui tantas outras atividades que estão com agência reguladora e nós não temos. Por que será que não caberia uma agência reguladora, num momento desse, para fiscalizar esse tipo de atividade educacional? Né? Porque ali vai estar o ente privado investindo no negócio, prestando o serviço através de uma modalidade que poderia ser ou patrocinada ou administrativa, e contrapartida recebendo. E por que não fiscalizar isso através ou de um órgão de agência reguladora? Então, a meu ver, eu não posso desacreditar numa questão de PPP por uma falha ou outra do sistema. O sistema é quem falha. Agora, a essência da 11079, da lei de parceria, ela é bem-vinda. Eu peço ver se estou discordando do ilustre colega, mas talvez falte a fiscalização. Guaraci, você pode apenas exemplificar para a gente como funcionaria na prática, no caso, a questão dos vouchers no Brasil? Para quem acompanha o debate, pode não ter ficado claro isso.
sim, a sistema de voucher que foi, como bem colocado lá no Chile, seriam os alunos das escolas públicas, eles saíam das escolas públicas e podiam ser transferidos para escolas particulares. E o governo arcava com esses valores, com o pagamento, né? É uma forma de PPP que acontece naquele país, daquela forma, como outras nos Estados Unidos, né? Melhor dizendo, na América do Norte em geral, tem ali o sistema de charge, que o aluno também é patrocinado pelo ente público. Haja vista os nossos comentários no dia a dia da nossa vida. E, com todo o carinho, pode ter sido uma experiência ruim no Chile, né? Usando ali uma capacitação de crianças ainda na escola, na fase inicial, a educação infantil. Mas em outros detalhes, em outros países, o voucher vem dando certo e o charter está em público-privado. E não implantar a modalidade no Brasil. Sem dúvida. Bom, é para a gente pensar também sobre todas essas possibilidades, mas por agora eu preciso me despedir. Guaraci Bastos, advogado e mestre pela Universidade de Cândido Mendes, muito obrigado por ter participado do debate e ter contribuído bastante aqui para a nossa discussão. Até a próxima. Uma boa tarde. Bom, frente a essas questões, por exemplo, dos vouchers, também se abre a discussão sobre a possibilidade de cobrar dos alunos muitas vezes, né? Mesmo que seja um valor simbólico, um valor menor. Como é que vocês veem essa questão? Primeiro, é absolutamente inconstitucional. Ao contrário que defende a educação pública gratuita não, e a da Constituição Constituição. é absolutamente... Mas é uma falsa questão, né? Eu acho também. Porque, primeiro, uma educação boa não tem como. Ela tem um custo, né? Então, muitas vezes fala em cobrar na universidade. Quer dizer, quando você analisa os estudos nos próprios Estados Unidos, quer dizer, nas públicas, a contribuição não chega a 15% do custo, né? Quer dizer, e qual é o grande problema do sistema desse? Que o exemplo do Chile é esse. Você imagina você ter um vale escola de R$300, né? Que escola particular vai aceitar um aluno com vale de R$300, né? Então, o que tende a ocorrer em qualquer mecanismo desse é que você vai segmentando o sistema educacional, que é exatamente o contrário que os países que deram certo fizeram. Quer dizer, o esforço dos países que deram certo, e educação é tudo junto e misturado dá certo. Ou seja, aquela impressão que a gente ouvia no passado, né, de que eu tinha que pôr as turmas homogêneas, o que uma vasta literatura mostra é que é ruim. Quer dizer, eu misturar aquele aluno mais motivado, mais estudioso com outros alunos, tem dois efeitos. Primeiro, não piora aquele aluno como geralmente se pensa. Segundo, ajuda a melhorar. É o que nos Estados Unidos eles chamam de efeito dos pares, né? O grupo puxa. Então, quer dizer, qualquer mecanismo na linha de conveniamento, na linha de cobrança de mensalidades, mesmo que pequenas, eles vão exatamente segmentando. E quanto mais eu segmento, mais difícil passa a ser eu melhorar a educação como um todo. Por isso que eu acho que é um equívoco. Paulo, como é que você vê essa questão dos vouchers, por exemplo? A questão dos vouchers é extremamente controversa nos Estados Unidos. Quer dizer, ele tem resultados positivos que foram mencionados, tem resultados negativos também. Quer dizer, eu acho que a chave aqui é entender com muita precisão o contexto no qual essas políticas foram aplicadas e medir o impacto. Quer dizer, quando eu digo medir o impacto, não é só medir o impacto no aprendizagem das crianças, a gente tem que medir o impacto em todos os atores envolvidos nesse processo. Não é uma questão trivial, é uma questão que pode dar certo, mas é uma questão que pode dar muito errado, e eu acho que a chave aqui é, na medida que formos fazendo esse tipo de coisa no Brasil, termos o cuidado para coletar as evidências, analisar os dados e tomar decisões sempre informadas no que funciona e no que não funciona, e não em opiniões. Bom, a gente está chegando quase no finzinho do debate. Eu quero só ouvir uma consideração do professor Marcelino, que um outro ponto importante na pauta da educação nesse ano é a Base Nacional Comum Curricular, que trata ainda mais especificamente da questão da qualidade do ensino. Como é que o senhor vê essa discussão e a aplicabilidade disso frente a todas as dificuldades que já apontamos aqui na área da educação para esse ano? Como eu disse, eu sou otimista, mas está difícil, né? Porque eu acho que é mais um bode que se colocou na sala, né? Quer dizer, primeiro, essa reforma de ensino médio através de medida provisória. Segundo, quer dizer, criou-se um pouco aquela ideia de que o que atrapalha o Brasil é que o professor faz o que quer, cada um faz o que quer, falta um currículo comum.
Quer dizer, qualquer pessoa que faça pesquisa em escola, que dê estágio, na verdade o Brasil já tem uma base nacional comum que se chama Programa Nacional do Livro Didático. É ele que dá. Então, o problema da nossa escola não é ter uma diretriz geral, né? Até porque políticas de cima, se ela não convencer o professor que está lá na base, ela não vai dar certo, né? O que nós precisamos fazer? Nós primeiro precisamos quebrar essa coisa, porque a educação brasileira é como um doente terminal, que cada governo que entra vai lá, tenta dar uma injeção. Quer dizer, nós precisamos respirar, né? Nós precisamos criar uma política de longo prazo, de valorizar esse professor, de fazer que os melhores alunos do ensino médio queiram ser professores, numa política de 10, 20 anos. Por isso o plano é importante, né? Eu não concordo com tudo que está no plano, né? Agora, nós precisamos melhorar o salário dos professores no Brasil? Acho que isso é um consenso. Nós precisamos ampliar a vaga em creche, é claro. Agora, nós não temos que apertar o prefeito, né? Porque parece que é só o prefeito que tem que oferecer creche, não é isso que está na Constituição, né? Nós temos que ampliar o recurso do Fundeb, que aí o prefeito vai conseguir ampliar a creche com qualidade. Então, quer dizer, senão a gente transforma, às vezes, o debate educacional numa coisa assim, é tudo ou nada. Quer dizer, né? Temos divergências, tenho divergência aqui com o Paulo, né? Mas eu acho que acho que temos uma concordância que é o seguinte, quer dizer, nós precisamos valorizar o professor no Brasil, nós precisamos garantir vaga para aquelas crianças que precisam mais, nós precisamos garantir aquilo que está na Constituição, que as crianças de 4 a 17 na escola, os jovens estão saindo da escola. Os jovens o ensino médio, por exemplo, os jovens estão abandonando. Quer dizer, por quê? Porque é uma escola que não faz sentido. Então, mais do que criar um currículo amarrado, porque isso nós já temos, quer dizer, o que nós precisamos é fazer uma escola que faça sentido para os alunos que estão lá. Eu acho que os jovens, a gente tinha que ouvir mais os jovens. Os jovens estão apontando que é isso que eles querem. Então, por isso eu sou otimista, né? E sou pessimista com a ideia de que a educação vai ter uma solução única. É um processo e eu acho que temos que ouvir mais os jovens, ouvir mais os professores, trabalhar com as divergências não são ruins, nós precisamos criar canais, né? O Plano Nacional ele foi fruto de intensos debates, inclusive a meta dos 10%, ela não é uma meta, ela é a meta que viabiliza as outras, né? Então é isso que nós precisamos. O Brasil perdeu um pouco com essa polarização do ano passado, essa capacidade que pessoas com visões diferentes sentam e discutam. Obrigado. Considerações finais, Paulo, por favor. Olha, eu sou totalmente a favor de um debate de ideias. Hoje eu ouvi críticas ao meu currículo, ouvi críticas às minhas motivações e ouvi críticas às minhas listas de referências. Eu não ouvi nenhuma crítica ao conteúdo das mais de 200 páginas que tem nesse estudo e eu convido a sociedade brasileira a debater as ideias que estão aqui. Eu acredito que a educação brasileira tem solução, acredito que não é uma solução única, mas eu acredito que a forma de chegar lá é tendo clareza de qual é o objetivo, o que nós consideramos sucesso, que para mim é a redução da desigualdade social. Quer dizer, o parâmetro básico para avaliar se uma política educacional deve ou não ser implementada, no meu ponto de vista, deve ser o impacto dessa política nas crianças vindo das classes sociais mais pobres e na habilidade dessas políticas de gerarem empregos, que no final das contas é o que vai sustentar a economia, vai sustentar essas crianças quando virarem adultas. Para achar esse caminho, temos que analisar os dados, olhar as evidências, estudar as melhores práticas e eu e o IDADOS estamos aqui para continuar contribuindo para essa causa tão importante. Bom, você de casa sabe que educação é pauta primordial, sempre uma prioridade para a gente aqui no Canal Futuro. A gente vai continuar discutindo não só financiamento, como todos os outros assuntos vinculados a essa pauta, mas por hoje o debate fica por aqui, então agradeço muito ao Paulo Rocha Oliveira, professor do IESE Business School em Barcelona e São Paulo, diretor-presidente do IDADOS, e ao meu lado aqui José Marcelino de Rezende Pinto, professor da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Fineduca e colaborador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Obrigado aos dois pela presença e por esse debate tão interessante aqui, que com certeza provocou muitas reflexões em quem está em casa. Até a próxima. Até a próxima. Bom, você em casa pode conferir esse e outros episódios direto do seu celular, do seu tablet ou computador no nosso futuraplay.org, a nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima. Muito bem.